Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, querido, por favor, essa noite, mais uma vez, para a palavra de Deus, para todos nós. Lembrando os irmãos, querido, que nós começamos a orar terça-feira à tarde, sem nenhum propósito de continuar ou de ser uma coisa temporária, mas eu estou aqui já nas terças, intercalando as pessoas que eu atendo. Então, a igreja está tendo oração terça-feira, 8h30 da manhã. Aí nós vamos até 9h30. Depois tem oração aqui às 3 horas da tarde. Começa pontualmente às 3 e termina às 16 horas. E também, à noite, a gente está aqui para orar. Então, se você tiver um tempo, não estiver ocupado e desejar, não precisar, que aí já fica mais complicado, quando a gente só vem quando precisa. Mas se você desejar, venha orar aqui. Tem havido 4, 6, tarde, de manhã, mas eu sei que as orações estão subindo à presença do Senhor. Amém, querido? Eu não sei se você já pegou-se a imaginar ou pensar sobre palavras que Deus trouxe sobre a sua vida, promessas que Deus trouxe, e elas ainda não se cumpriram. Elas ainda não aconteceram. Às vezes nós passamos por fases da nossa vida, por etapas da nossa vida, e parece que Deus se esqueceu da gente. Parece que Deus não ama tanto a gente quanto ama a alguns. E a Bíblia responde isso, dizendo que isso não é verdade. Deus tem o tempo dele, o propósito dele, a hora dele. Nós somos carne, somos pó, somos limitados, e às vezes nós pensamos: Deus, onde o Senhor está? Que o Senhor não está vendo essa tragédia, esse problema, esse caos, essa luta. É importante na vida de todo cristão ele não ser alimentado apenas no culto. O cristão precisa se alimentar diariamente da palavra. Você precisa levantar de manhã, priorizar sua leitura bíblica, seu devocional com Deus. Não passar os olhos sobre um texto no celular bíblico. Ter um devocional. Aprender a ter diariamente um momento entre Deus e você. Aí eu entro 6 horas da manhã, levante às 4h30. Eu entro às 10 no serviço, levante mais cedo. Alimente sua alma, para que a luta não devore ela. Alimente sua alma, para que Satanás não perceba que ela está fraca. E semeie sobre tua alma. Porque nós não fomos enganados por Jesus. Ele não disse que ao aceitarmos nós não teríamos lutas e problemas. Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele só disse: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ter bom ânimo significa acredite, tenha fé, busque, cave. Ele disse: eu venci o mundo. Foi isso que ele disse. Ele não disse: vocês vão viver 24 horas por dia debaixo de uma situação favorável. Não, vai haver hostilidade, vai haver opressão, vai haver ataque. Vão ter dias em que você não estará bem. E Jesus ensina isso, não é? Por isso que é importante nesta vida a gente frequentar o Getsemane. Quem não frequenta o Getsemane se decepciona consigo, com a sua fé. Frequente o Getsemane. Desenvolva um relacionamento com o Getsemane. Procure diariamente estar no Getsemane. Vá orar. Alimente-se daquilo que te fortalece. E é o poder de Deus que te fortalece. Alimente-se através da oração,
para que quando vier o dia mau, o dia ruim, a tua alma esteja fortalecida no Senhor. Os dias ruins estão para profetas, estão para sacerdotes, estão para o povo. Assim como quem está na palavra tem a convicção que o dia mau vai passar, que o dia ruim vai passar. A Bíblia responde ela mesma. E ela diz que o choro, a lágrima, a tristeza, a angústia, para quem vive na dependência de Deus, para quem crê na palavra, se submete à palavra, para quem frequenta o Getsêmani, o choro dura um tempo. A Bíblia diz uma noite, da linguagem poética. Mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Por isso, alimente a sua alma das conversas com Deus. Não se alimente daquilo que não te ajuda a crescer. Houve um povo na face da terra que tentou matar os sonhos, que tentou matar as promessas de Deus sobre o seu povo. Esse povo, ele é apresentado na Bíblia em Gênesis 36, verso 12, pela primeira vez, é mencionado a origem dos amalequitas. E diz assim, Gênesis 36, 12. E Tima era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E este, diz o texto, vê-se porque esta origem eram os filhos de Amaleque, e Deus se aborrecera com esta geração. Estes amalequitas são pessoas que têm ódio, raiva, ciúme, inveja contra Israel. A gente precisa entender que eles já nascem debaixo de uma desobediência. E eu só preciso pontuar com você, meu irmão, para que, mais uma vez, não saia daqui em dúvida. Nada que vem da desobediência pode transformar em bênção. Nada, nada, nada. Tudo que vem debaixo de desobediência não pode ter o aval do Senhor e dizer, eu abençoo a desobediência. Esta nação se contamina. Esaú é opositor a Israel. E a história diz que durante toda a sua existência, até o último dia, que o último amalequita foi exterminado, eles odiaram Israel. Tudo que eles puderam fazer para acabar com Israel, eles fizeram. E não acabaram com Israel porque Deus não deixou. Porque se fosse por eles, eles teriam acabado. É na fragilidade que o inimigo ataca. É na fragilidade que ele vem. E aí a gente encontra um momento em que o primeiro embate, o primeiro combate com o povo escolhido de Deus, Israel, acontece na história bíblica. E eles vão no momento de covardia, eles vão no momento de fraqueza aparente, eles vão contra Israel no momento em que a nação está debilitada. Eles são nômades, mudam todas as horas pelo deserto, são numerosos, são sanguinários, são violentos, e eles não têm nenhum tipo de misericórdia com os seus adversários. É diante disso que este povo, eles então tomam um momento da vida deles e arrumam, na nossa linguagem popular, não está na Bíblia, mas é no meu entendimento, arrumam sarna para se coçar. Arrumaram um problema que lhes custou toda a sua existência. Israel sai do Egito, o Êxodo, capítulo 17, deixa a sua Bíblia aberta, e vai mostrar um momento de dificuldade no verso 1 em diante, quando o povo tem sede, quando o povo está necessitado, e esse povo se levanta contra Moisés, esse povo contende contra Moisés, começa a murmurar contra Moisés, e Israel está vivendo o primeiro
passo para ir a Canaã. E esse povo chamado Amalequita entra aqui na história como opositor, como oposição a Israel. E Moisés, então, ele usa o bordão que o Senhor fala com ele, e ele fere a água, a rocha, melhor dizendo, e sai ali, então, água e provê Deus para matar a sede daquele povo. É nesse clima de já discussão, é nesse clima de contenda que esse povo é atacado por um povo chamado Amalequita. Verso de número 8 de Êxodo 17. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aqui já tem uma sentença de Deus, uma palavra que não vai voltar mais atrás. Esse povo está sentenciado. Eles foram instrumentos para irem contra o plano de Deus. O plano de Deus era de colocar Israel dentro de Canaã. E eles então se levantam contra Israel. Israel não era nenhum tipo de ameaça no trajeto para com eles, mas eles saem das suas tendas, se organizam e vão para o combate, para matar, acabar com todo o povo de Israel. É um momento em que Israel não tem espada, que Israel não tem lanças, é saída do Egito. É momento de início, de construção de uma jornada, de uma nação que vai se criar lá na frente. Ela existe quanto povo, mas não existe quanto estrutura, quanto instituição. E Amaleque, ele levanta o povo amalequita, aqueles descendentes de Esaú, eles se levantam para frustrar, para impedir o plano de Deus. Olha que ousadia. Um povo que se levanta para frustrar, impedir o plano perfeito de Deus. Não existe na Bíblia nenhum povo que tenha sido mais aborrecido por Deus do que os amalequitas. Foi o único povo da Bíblia que o Senhor disse assim na sua palavra: hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus, porque eles se levantaram contra a vontade de Deus. Eles trouxeram sobre si esta declaração de Deus: eu vou riscar, eu vou extinguir do mundo, eu vou extinguir da história qualquer possibilidade de Amaleque continuar crescendo. Porquanto o Senhor jurou o seguinte: haverá guerra de Deus contra Amaleque de geração em geração. Pensa numa luta, numa guerra que esses homens, essa nação, eles levantaram para a vida deles. Tudo isso porque eles se oporam ao plano de Deus.
Eles tomaram uma decisão, e essa decisão, Deus levou isto como algo sem chance, sem misericórdia. Promessa de Deus. Só que a nação está fragilizada ainda. A nação de Israel, ela não está ainda preparada para um combate a tal ponto. Neste combate que aconteceu aqui, alguns amalequitas conseguiram fugir. O texto diz que Moisés cansava as mãos até que Arão e Ur levantam as mãos dele, e quando as mãos de Moisés abaixavam, eles cresciam no combate contra Israel. Quando as mãos de Moisés estavam sustentadas, o povo de Deus, através da ação de Moisés, era quem vencia. Deus deu a vitória para Israel, mas os amalequitas de todos não foram exterminados. Por que não foram exterminados? Deus vai usar os recursos, muitas das vezes, que a gente tem. Ele poderia ter feito a terra se abrir, engolido aqueles homens, aquela nação, mas Deus havia prometido que ia extingui-los, e aquele não era o tempo. E eu fiquei meditando esse texto, essa semana, dos atributos incomunicáveis de Deus. Quais são? Onipotência, onisciência e onipresença. São atributos que não se comunicam com o homem, são atributos de Deus. Deus é potente em tudo. Deus é poderoso em tudo. Deus é soberano em tudo. A onisciência de Deus, ninguém surpreende Deus. Ninguém pega Deus de surpresa. Impossível. E a presença de Deus é algo também que só Ele pode estar em qualquer lugar, estando, olhando, ouvindo, em qualquer lugar do universo. São atributos de Deus. E sobre esses atributos de Deus, uma das coisas que a gente olha é a questão da declaração de Deus na sua onipotência e dizer assim: vou acabar com esta gente. Vou riscar da face da terra todos os amalequitas. Não ficará um para contar a história. Porquanto se levantaram contra o meu povo. Porquanto tomaram um caminho de afronta contra o meu povo. Sem necessidade. E deixaram ser usados no seu ódio, no seu rancor sobre isso. Deus leva isso tão a sério que aquela batalha que aconteceu ali em Refidim, Israel prevalece, mas os amalequitas ainda não são exterminados. E quando Deus fala com Moisés, na despedida, o segundo discurso, Deuteronômio, o Senhor fala a Moisés e diz para Moisés, com muita ênfase, para lembrar a nação, e o Senhor fala: diga a Josué, diga ao meu povo, o que eu prometi, eu cumprirei. O bom de servir a este Deus é que tudo que Deus promete, de fato Ele cumpre. Deus não falha naquilo que Ele fala. Nós, às vezes, olhamos para o momento que estamos vivendo e não conseguimos, às vezes, enxergar o agir de Deus. Mas veja o que Deus estava fazendo. Deus estava separando e treinando a nação de Israel para, num futuro, numa ação única militar, que não aconteceu no primeiro momento e a culpa não foi de Deus, para acabar com aquela situação dos amalequitas. E Deus, quando Moisés está a ser recolhido, Deuteronômio 25, verso 17 e 19 diz assim: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, como te derribou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que
que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos ao redor da terra, que o Senhor te dará por herança para substituí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueça. Irmãos, provocaram Deus de uma forma. Essa nação tomou uma posição tão pesada contra o plano de Deus, que anos depois, Deus está dizendo, quase que 40 anos depois, quase que no finzinho da vida de Moisés, já bem nos últimos, Deus manda Moisés reescrever, lembrar o povo e dizer: eu prometi e eu vou fazer. Eu vou acabar com os amalequitas, porque Deus viu a covardia que eles fizeram. Nós temos um problema com a justiça humana. Nós temos um problema quando nós nos sentimos ultrajados, vilipendiados, vitimados, injustiçados. Nós, às vezes, tomamos decisões que nunca foram as decisões que seria de Deus. Porque, irmãos, foi Davi quem disse isso quando ele errou contra Deus, e nas 3 escolhas que o profeta deu para ele, ele escolheu cair nas mãos de Deus. Porque ele sabia que na misericórdia de Deus, vai que vai. Mas se entra pelo juízo condenatório de Deus, se a mão de Deus pesa sobre um povo, sobre uma nação, não há quem escape. E Deus lembra Moisés para dizer à nação: não se esqueçam, eu vou acabar com esta nação. Deus estava os lembrando para que eles não tivessem isso como alguma coisa do passado. Era uma ordem, algo que Deus tinha prometido. Esse povo era um povo que procurava o tempo todo a desgraça de Israel. Você vai encontrar algumas passagens na Bíblia, ainda no Velho Testamento, de um momento em que Israel estava se fortalecendo, eles iam lá e davam em cima de Israel. O momento em que Israel estava passando por algumas dificuldades, eles iam lá e batiam sobre Israel. E o fato é que esse povo era terrível, e Deus havia prometido que ia acabar com eles. Mas olha o que acontecia na história. Durante os momentos em que a nação de Israel combatia contra eles, sempre escapavam alguns. Alguns escapavam e outros, infelizmente, deixaram escapar. Porque a ordem não foi cumprida como deveria de ser. E aquilo, querido, que a gente não faz como Deus manda fazer, vai voltar um dia contra a gente. Isso é certeza. Leia, por exemplo, na sua casa, o livro de Esther, no capítulo 3, e você vai encontrar um homem descendente desse povo que atravessou por anos e o ódio ficou guardado no coração. E ele fez de tudo para acabar com a nação de Israel depois desse tempo. Todas as vezes que esse combate acontecia, esse povo se levantava e vinha, e Israel era sofrido por causa deles. E a promessa de Deus, onde está? Vai acontecer. Deus está tratando no tempo. Deus está trabalhando na circunstância. Por que Deus não faz algumas coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer? Porque Deus é soberano. Ele sabe qual momento nós merecemos, estamos prontos. Deus sabe o momento porque ainda algumas coisas em nossa vida não aconteceram. A soberania de Deus, a vontade de Deus, ela é ímpar. Ninguém que se levanta contra a vontade de Deus vai frustrar os planos do Senhor. É uma loucura tomar essa decisão na vida, de achar que vamos conseguir, de alguma maneira, atrapalhar. E a outra coisa é nós acharmos que Deus, o que prometeu, Deus não vai cumprir. Não, Deus vai cumprir sim. Tudo que Ele fala sobre as suas promessas, sobre o seu povo, Ele vai cumprir. Deus está trabalhando na nação. A nação, no livro de Juízes, nós encontramos esse povo que já tinha passado por duas etapas de combate.
E nessas duas eles também não foram extinguidos por completo. O livro de Juízes, capítulo 6, do verso 3 ao verso 6, a parte A diz assim: porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo. Destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Eles perderam naquele combate e se reestruturaram novamente, se reorganizaram, e agora eles se juntam aos midianitas, e novamente esse povo se levanta para acabar. É uma raiva, é um ódio, é algo espiritual, é algo que não tem razão para isso. Nem na terra deles o Senhor ia colocar a nação, mas eles se levantam. É nesta ocasião que Deus levanta Gideão, famoso texto dos 300 de Gideão. Deus está tão focado em cumprir o que Ele falou, que mais uma vez Ele vai derrotar os amalequitas, mas ainda não serão exterminados. Que com 32 mil o Senhor fala, tem gente demais, tem covarde, tem isso, tem aquilo, e depois sobra um número, e ainda desse número o Senhor fala com eles, olha, fala para tomarem água, e restam 300. E esse povo, de novo, com Gideão, perde. Mas eles ainda não são exterminados. E eu queria meditar com você, para sairmos daqui essa noite, lembrando de tudo que Deus prometeu na sua vida, Deus vai cumprir, meu irmão. Tudo, tudo. Se está te faltando justiça, descansa, Deus será justo com você. Se você está sendo atacado, se você está sendo vitimado, se você está sendo entristecido, descansa a tua alma. Descansa a tua alma. Deus é Deus de justiça. E o que Ele fala, Ele cumpre. Os planos de Deus, a gente sabe alguns, a gente não sabe todos. A gente não conhece todos os planos de Deus para a nossa vida. Mas quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e dizemos para Ele, Senhor, cuida de mim, meu irmão, Ele sabe como cuidar da gente. Mas e o que a gente fala da luta? O que a gente fala das coisas que acontecem? Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu ainda a gerência da sua vida e não vai perder. Israel está crescendo. Israel está se estruturando. E Deus está trabalhando na história. Percebe que os amalequitas vêm e vão, apanham, perdem, são derrotados, se reorganizam e voltam de novo. Meu irmão, aquilo que é ruim na nossa vida, ou a gente acaba com isso de uma vez, ou vai nos escravizar. Pode fazer a gente perder a salvação. Pode fazer a gente perder tudo na vida. Todas as vezes que Israel tinha as suas condições, eles falhavam. Mas ainda não houve uma palavra definitiva, é hoje o dia. Mas o Senhor prometeu, eu vou apagar a memória desse povo. Ó, meu irmão e minha irmã, vou dizer uma coisa para você. Ai da nação, ai dos homens que estão fazendo pouco caso da palavra de Deus. Ai, porque o dia do Senhor não tarda. E esse dia está mais perto hoje. E o que Ele falou em sua palavra, vírgula por vírgula, vai acontecer. Esse povo está vivendo dias de angústia. E Deus está olhando para o que eles estão fazendo. Deus não está mudo, surdo e nem cego. Não foi, não é e nunca será. Deus está vendo o que os amalequitas fazem. Deus está acompanhando.
Às vezes eu tenho essa sensação. Quando será o dia, Senhor? Às vezes eu quero dar sugestão para Deus. Faz desse jeito, Senhor. Vai na minha, cola na minha que dá certo. Dá nada, só dá ruim. Deus sabe a hora. Não se esqueça, ao sairmos daqui essa noite, que Deus é onipotente, como eu já disse, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Deus pode tudo. Tudo é tudo, entendeu, irmão? Deus viu as crianças que os amalequitas mataram no final da tropa. Deus viu as injustiças que eles fizeram nos trajetos. Deus viu tudo que esses homens faziam para atrapalhar o crescimento da nação. Mas chegou o dia. E esse dia está registrado. E eu quero me ter com você sobre o que Deus falou. E nós vamos encontrar aqui de novo uma falha. E agora sim, de fato, Deus deu o comando. Mas, infelizmente, Saul não levou a êxito o que deveria de levar. Mais um tempo depois, o Senhor conclui isso aí. Mas esta é a primeira vez que, de fato, Deus agora trata sobre o assunto. Olha quanto tempo passou para Deus trazer o dia do juízo. O que eu penso? O que você deve pensar? É que 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos para Deus. Deus tem o tempo dele, a hora dele, o momento dele para trazer a justiça na sua vida. 1 Samuel capítulo 15, verso de 1 a 3. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Verso 2, o forte, a base da ministração dessa noite. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Este recordar, em algumas Bíblias está escrito lembrar. A raiz hebraica é: eu tenho chegado ao tempo de trazer aquilo que prometi. Como lhe opôs no caminho, na subida do Egito, quando vinham. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Chegou o dia, querido. Chegou o dia em que Deus declara para Saul cumprir. Ele disse: eu me recordei, eu me lembrei do que fez Amaleque. Está em mim hoje a palavra para cumprir. Vá. E quando a gente olha para o texto, parece que Deus aqui está muito bravo, ou que Deus está sendo injusto. Porque ele fala o seguinte: você vai extinguir tudo. Crianças de peito, animais, jumentos, camelos, você vai extinguir tudo. Não traga de lá nada. Eu quero tudo isso como um passado, não quero mais. Chegou o dia em que Deus falou o que ia fazer e Deus mandou fazer. Nós, às vezes, nossa mente, nossas condições, imaginamos que Deus está demorando, que Deus não vai conceder, que Deus não está assistindo, mas eu olho para o texto e, sendo ministrado pelo Espírito Santo, sobre o tempo em que Deus diz: acabou. O tempo em que Deus diz: vou dar fim nesse negócio. A nação ia, se fortalecia, vinha batendo
E Deus não tinha ainda usado alguém para dizer, vou usar você. Mas Deus prometeu. E chegou o dia em que a sentença de Deus chegou sobre aquela nação. Deus não perdoa quem tenta frustrar os seus planos. Deus não tem condescendência contra a injustiça contra a sua vida. Nós imaginamos que Deus está longe, que Deus não vai trazer nada. E parece que o inimigo, ele só cresce, ele só levanta, ele só vai avançando. Mas tudo na nossa vida tem a hora certa para acontecer. A hora certa. Às vezes nós não estamos maduros, não estamos preparados, até para que não venhamos nos ensoberbecer e falar alguma coisa do tipo, é isso aí. Chegou a hora em que Deus disse assim, me lembrei, me recordei. E é isso que eu compartilho com a igreja nesta noite. Nada do que nos acontece nesta terra, palavras malditas, ações malignas, tudo que acontece contra a sua vida, que está debaixo das mãos de Deus, o Senhor, o justo juiz, trará a sentença. Ele vai cumprir o que ele prometeu. O Senhor da misericórdia também é o Senhor da justiça. Quando olhamos para o texto e nós compreendemos aqui a postura, a ação de Deus dizendo, acabem com tudo. Deus está dizendo, vou arriscar. E qual é o homem, qual é a mulher que consegue, quando Deus fala isso, conseguir crescer, conseguir prosperar? Não tem, querido, não vai. Nós vivemos num mundo em que as pessoas zombam de Deus, tentam matar crentes, zombam de cristãos, da Bíblia, tentam fazer chacotas e prejudicar, mas nunca na história bíblica, e mesmo da nossa atual, nunca que o inferno venceu contra a obra, contra sua casa, contra os eleitos do Senhor. Deus zela pela sua palavra, o que Deus levantou a sua mão e lançou sobre a sua casa, a sua família, sobre esta igreja, há de acontecer em nome de Jesus. Deus não está alheio às suas lágrimas. Deus não está alheio às injustiças. Deus não está alheio ao sofrimento. Deus não está alheio às coisas que os amalequitas têm feito. O Senhor se lembrou. Não é que Deus, durante as suas ações sobre a terra, Ele se esqueceu. Deus trouxe à existência o que Ele prometeu. Deus é Deus que cumpre o que fala. O que Ele diz que fará, Ele faz. Ainda que passem as noites, as semanas, os anos, o que Deus diz, Deus vai fazer. Às vezes, olhando para o texto, parece que os amalequitas prevaleceram, ou que eles só prevaleceriam. E de fato, por desobediência de Saul, que é uma outra história, ainda de todos eles não foram destruídos. Se você olhar lá mais um pouco na frente, você vai perceber que esses amalequitas que fogem de Saul, eles se reorganizam. E eles vão tomando ações, e lá na frente eles também pegam a família de Davi, quando Davi ainda não é rei. Davi vai até aquele povo, mata os 400, mas ainda ficaram alguns que fugiram e se reorganizaram. Mas com Ezequias, a palavra do Senhor não teve dúvida. Querido, eu vinha pensando essa semana sobre as nossas confrontações da mente, as nossas confrontações com as lutas, os problemas que atravessamos, as dificuldades que atravessamos, e que muitas vezes nós ficamos assim, será que Deus está vendo mesmo? Será que Deus não mudou de ideia? Será que Deus vai realmente fazer isso ou fazer aquilo? Nunca é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Nunca é da nossa forma, mas da forma de Deus. Lembre-se que Deus tem todo o tempo do mundo
para cumprir aquilo que ele prometeu. Ele disse que ia riscar aquela nação, e ele riscou. Não sobrou um descendente dos amalequitas para que pudessem contar uma história e de novo se levantarem contra Israel. Deus, ele não está alheio. Eu olho para esse texto e eu vejo um Deus que está de olho na minha casa, que está de olho na sua casa, que está de olho sobre a igreja, que está de olho no mundo. Mundo esse que ignora a sua volta. Mundo esse que prefere adorar a Baal, a adorar a feitiçaria, vangloriar as trevas e ignorá-lo. Mas lembrando que o que Deus promete, Deus cumpre. Lembrando que Deus não fica como que distraído pelas coisas que estão acontecendo. Esta é uma grande luta nossa, carnal, que pode se transformar até em espiritual. Quando nós negligenciamos algumas coisas da palavra. Eu comecei a sermão essa noite dizendo sobre a importância de se alimentar diariamente com Deus. A importância de termos os nossos devocionais para com Deus. Porque uma das coisas que o tempo é capaz de fazer na vida de quem é fraco na fé é sucumbir à sua fé e a gente parar de acreditar no que Deus falou e a gente começar a vivenciar o momento como se fosse aquilo que Deus de fato destinou. Não! Eu venho como voz profética para a tua alma e a minha alma essa noite dizer que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir sim, amados. Deus vai cumprir. Se Deus prometeu sobre a tua descendência, se Deus prometeu sobre a tua casa, se Deus prometeu sobre a área que for na sua vida, descansa a tua alma, mas ande com Deus. Não se afaste de Deus. Não vá pelo caminho longe de Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus. Geralmente a gente quer as bênçãos de Deus, mas não queremos submeter ao Deus da bênção. Eu quero do meu jeito. Do meu jeito foi o jeito de Saul. O jeito de Saul foi, sabe Deus, apesar de, eu preferi poupar o melhor. Sabe o que Saul fez? Ele pegou o lixo dos amalequitas e destruiu o que não lhe interessava. Mas as coisas boas de Amaleque, incluindo seus príncipes, e incluindo Agag, ele não os extermina. Ele só exterminou aquilo que ele queria. Não funciona assim, irmão. Não funciona assim. 50% para Deus, 50% para o diabo. Não funciona assim. Não funciona, meu braço direito é crente, meu braço esquerdo não é. Não funciona assim. Minha mente é de Deus, mas o meu coração não é. Ou somos ou não somos. Não é Deus quem falha. Somos nós quem falhamos. Viemos num tempo em que se dizia que quem tem promessa não morre. Isso nunca foi bíblico. Porque na Bíblia nós vamos encontrar pessoas que tinham promessas, mas que negligenciaram suas condutas, sua fé, e por isso morreram sem viver a sua promessa. Aqui Deus está dizendo, pela vida de Moisés, lembre Israel, que eu vou riscar. E chegou o tempo em que Israel tem um rei, esse rei agora é Saul. E Deus disse, eu me lembrei, saia daqui esta noite com um propósito e certeza no seu coração. Deus não está alheio à tua causa. Eu vou repetir, meu irmão. Aguenta mais um pouco. Suporte o que tem que suportar. Continue sendo devoto do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue lançando nele as suas ansiedades. Pastor, está doendo. Sim. Ele envia o bálsamo sobre nós. Diga para o teu irmão, não se esqueça. Diga com mais fé, não se esqueça o que Deus te prometeu. O que é que Deus não pode fazer? Me diga.
o que é que Deus não pode fazer. Levante as mãos para mim e diga o que é que Deus não pode fazer. Qual é o empecilho que impede Deus de abençoar? Aonde está um anjo que possa ser maior do que Deus? Aonde existe um homem que se levantou contra Deus e Deus perdeu? Não existe, nunca existirá. Eu venho aqui esta noite compartilhar com você que nós passamos por etapas, por processos, por fases, em que às vezes nossa alma se aquebranta para desistir. Quem já não teve vontade de largar tudo? Eu levanto a minha mão e digo para você, já tive vontade e ainda tenho. Para tudo. Larga tudo. Por que a gente não desiste? Por que você não desiste? No fundo, a gente sabe que sem Deus nós somos pobres, miseráveis, perdidos. Por que a gente não larga Deus? Nós não somos abençoados por Deus pelo carro do ano que Ele pode nos dar, ou pelo um bom emprego, cargo de diretoria que Ele pode nos dar. Nós servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos a Deus porque, independente da minha leve e momentânea tribulação que eu passo nessa terra hoje, há um lugar, a mesa junto do Cordeiro, separado do Senhor para os seus santos. Nós não estamos perdidos, não somos órfãos, não somos abandonados. Eu venho aqui lembrar a igreja esta noite, foi isso que Deus falou ao meu coração. Quando eu levantei minha mão, quando você levantou a tua mão e cumpriu-se o salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele tudo fará. Deus não perdeu o controle do teu amanhã. Deus não perdeu o controle da tua descendência. Deus não perdeu o controle sobre os teus negócios. Eu posso ter perdido o controle, Deus não perde o controle de nada, nada. Ele é o único que pode agora estar falando aqui, estar falando lá na China. A sua presença está presente aqui, está presente em outras nações. Deus está em todos os lugares, Deus pode tudo. Nem o diabo, nem o inferno, nem homem, nem reis, nem governos pode com Deus. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Justiça. Eu não sei você, mas às vezes eu vejo algumas coisas nos noticiários e eu falo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o mundo está chato, o mundo está sem graça. A gente tem a impressão de que Deus não está vendo. E eu meditei nesse texto, o Espírito Santo chamou a minha atenção essa semana, falando sobre isso, quando ele diz assim, lembrei-me do que fez Amaleque. Parece assim, então o Senhor estava passeando pela terra e de repente deu uma olhadinha e lembrou, não. Deus trouxe o tempo do cumprimento do que Ele prometeu. Saia daqui do culto de hoje servindo a Deus sobre qualquer condição. Não fica olhando para o que você não tem, porque isso não é fé, isso não é amor, isso é negócio. Sirva a Deus porque Ele é o seu Deus, porque Ele cuida de você, porque Ele cuida do seu deitar e do seu levantar. Sirva a Deus diariamente. Traga a sua memória para a tua alma quem Deus é na tua vida. Quando o teu coração estiver agitado, quando as águas estiverem agitadas, lembrem-se, Ele disse, eu vos darei o Consolador. E este Consolador está disponível para nós. Por que às vezes nós atravessamos por fases, problemas, lutas, e viemos para um culto como talvez esse, saímos daqui, o diabo acreditou e pensou, agora eu mato a fé dela, eu mato a fé dele.
mas o Espírito Santo Consolador, ele vem sobre a nossa vida, na liberdade que nós damos, diz assim, não, você tem pai, você não é órfão, Deus está cuidando de você. Às vezes eu quero gritar, minha alma grita, Deus, aonde o Senhor está? Às vezes minha alma grita como Jeremias, o Senhor me enganou. E na mesma hora que as águas do meu coração se agitam, o Espírito Santo diz, Kleber, que isso? Deus nunca nos chamou para vergonha. Deus não nos chamou para desonra. Deus não nos chamou para servir de coisa estranha, de coisa lamentável. Deus nos chamou, Deus nos comissionou, Deus nos levantou para herdarmos as mansões celestiais. Ah, pastor, então está mole. Não, não está mole não. Ser crente nos dias de hoje precisa levar a ferro e fogo a palavra, porque o mundo está vindo com ataques, o mundo está colocando em prova, e o reino de Deus é tomado à força. Quem é de Deus é, quem não é, não é. E é necessário que joio e trigo cresçam juntos, mas o dia da ceifa chegará. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Eu já vi pessoas como eu na minha vida. Pessoas que passaram por lutas, chefes se levantaram, lançaram sentenças, planos para acabar com a sua vida, com o seu projeto, com os seus sentimentos. Mas a Bíblia diz que a terra é escabelo dos pés do Senhor. O Deus que a gente serve é um Deus que vive, não está morto. Na onipresença de Deus, Deus conhece os planos que o inferno projeta contra nós, e Deus frustra todos os planos do inferno. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Passou-se um tempo, e aqueles homens imaginaram que tudo ia dar, que uma hora eles iam acabar com Israel. Mas um dia Deus disse assim, eu me lembrei de Amaleque. E vou riscá-los hoje. Só não aconteceu aquele dia, naquele tempo, não é por causa de Deus, é pela desobediência de Saul. Mas anos depois, Deus executa a sentença e não sobra um amalequita. Lembrou-se Deus do que fez Amaleque a Israel. Meu irmão, quantos que estão aqui esta noite que têm consciência que são filhos de Deus? Levante suas mãos. Filhos de Deus tem pai, que é o próprio. Por acaso o pai vai ver algo injusto e não vai trazer? Me lembrei-me do que fez Amaleque. É uma obra tão ruim essa de o tempo passar e a gente olhar e ver assim, falar, nossa, fulano fez tudo isso e está prosperando, está rindo, está bem da vida. Quem disse, irmão? Quem disse que é assim que funciona com Deus? Quem disse que Deus não está vendo as coisas alheias contra a sua vida? Você já percebeu que às vezes a gente olha para uma demissão injusta no trabalho e a gente fica pensando, poxa vida, eu fiz tudo certo e recebi isso. A sua história não acabou. Deus não terminou o que Ele tem que fazer com você sobre a face da terra. O que Ele prometeu, Deus vai cumprir. Deus não tem deixado faltar na sua casa o pão nosso de cada dia. Deus não tem deixado faltar proteção sobre a tua casa. Você continua se vestindo, você continua adorando, isso provoca o inferno. Mas Deus se lembra do que fez Amaleque. E o dia de Deus, o dia que Deus fala, basta, basta. Descansa a tua alma, Igreja do Brasil para Cristo. Descansa a tua alma, visitante desta noite. Entrega, posiciona, porque o Senhor é juiz. Se a nossa justiça brasileira é falha, Deus não se comunica com isso.
A justiça de Deus é implacável. Irmãos, quando Deus falou, acaba, Ele disse, nem crianças, nem ovelhas, nada, destrói tudo. Às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu, mas e agora, o que vai ser? Tem luta que a gente não deve se meter. Quando Deus está tratando, não se meta nessas coisas, você vai pegar carona na luta. Vai sobrar para você. O agir de Deus. Vivemos em uma geração de jovens que vira as costas para Deus e faz da sua vida aquilo que acham que tem que fazer. Isso não significa que Deus não está vendo. Não significa que Deus não vai trazer justiça. As nossas guerras não são nossas, são de Deus. Se tem coisas que eu não posso fazer, e tem, Deus pode fazer tudo. O que eu não consigo, onde minha mão não alcança, onde meus pés não conseguem chegar, aonde as minhas pernas cansam, a hora que as minhas lágrimas se secam, Deus continua sendo seu Deus. Olha, Ele continua conhecendo o teu coração. Nós não podemos cultuar a Deus só quando estamos com bem de saúde. Não é bom querer aplaudir o Senhor só quando eu recebi a certificação de alguma coisa. Nós nos prostramos diante de Deus e adoramos o Senhor, mesmo quando tudo não está bem aos meus olhos. E a Bíblia traz um número muito grande de exemplos de pessoas que viveram seus dias maus. Mas quando vieram os dias bons, Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a história, Deus salvou a família, Deus salvou a nação, Deus restaurou o ministério. Deus é poderoso para tudo. Pastor, mas e tal assunto? Ele está vendo. Alimente a sua alma quando você se levanta. Não deixe o dia passar perdido com as redes sociais. Não deixe o dia passar na frente de uma televisão. Tire o seu momento para alimentar a tua alma. O livro de Salmos está cheio de declarações. Grite com a sua alma quem é o seu Deus. Não se desespere pelo que você está vivendo hoje. Às vezes a gente se desespera porque não deu certo hoje. E Deus tem coisas muito melhor amanhã. Se a gente entrasse por uma porta hoje, possivelmente a gente ficaria entusiasmado, embriagado com aquele momento. A Bíblia diz que Deus se lembrou do que Amaleque fez. Se Deus se lembra do que Amaleque fez contra Israel, querido, acredite, Deus se lembra também do que você é, do que você faz, do que você proporciona no reino, da sua estrutura no corpo de Cristo. Você não é alguém desamparado pelo Espírito Santo. Nós somos um povo separado, escolhido, guardado por um Deus que pode tudo. A Bíblia diz que o Senhor falou para Samuel: diga para Saul que eu me lembrei do que eles fizeram, acabe com eles. Não é sobre vingança, é sobre o que Deus é com você. É entrar e sair desta casa, é ir trabalhar amanhã, é portar-se no seu dia a dia, lembrando, eu tenho um Deus que cuida de mim. Ah, mas se você tem um Deus que cuida de você, por que está vivendo isso? Porque Deus tem um propósito, Deus é soberano, Ele conhece todas as coisas. Ninguém que confia em Deus é desamparado pelo Senhor. Alimente a tua alma todos os dias. Ainda que os teus inimigos hoje estejam zombando de você, escarnecendo de você, se lembre, Deus está vendo tudo. Tem a hora, tem o segundo. Quando o Senhor disse para Moisés: diga que não se esqueçam que o que eu prometi eu vou fazer, eu vou riscar o nome deles sobre a face da terra. Irmãos, não existe sentença mais pesada do que essa.
no contexto de uma nação. Esse povo levou Deus a uma tomada de decisão que foi uma nação que, das todas elas, a que mais irritou a Deus. Porque eles tinham como objetivo atrapalhar a entrada de Israel, o bem de Israel, e Deus prometeu: eu vou acabar com eles. Por que Deus não acabou lá? Deus estava fortalecendo, Deus estava preparando o povo. Hoje eles estão fazendo isso, mas Deus dava vitória para eles, para Israel. Mas Deus disse: eu vou arriscar, eu vou fazer, e tudo tem a hora. Descansa a tua alma, irmão. Sirva ao Senhor, não deixe de cantar, não deixe de adorar, não deixe de cultuar, não deixe de congregar, porque o momento não é favorável. Nunca haverá momento favorável para servir o Senhor. Quem quer servir o Senhor, serve debaixo d'água, acima das águas, no escuro, na luz, serve aonde tiver que servir, sirva a Deus. Ainda que você esteja cansado, ainda que a tua alma esteja aflita, ainda que você esteja passando por luta, confia em Deus. Confia a tua alma ao Senhor. Porque Deus sabe quem você é. Deus sabe tudo que fazem tanto contra como a seu favor. Se a Bíblia diz que Deus dará galardão de profeta a quem fizer um copo d'água a um profeta, imagine as coisas que você faz, imagine os seus louvores, imagine os aplausos quando nós estamos com dor, triste, angustiado, mas estamos cantando, salmodiando, glorificando. Deus vê tudo, irmão. Nada foge do controle dele. Quando o texto diz: lembrou-se o Senhor do que fez Amaleque, o Espírito Santo me lembrou essa semana e disse: quem é que disse que eu não vou fazer? Mas essa é a nossa tendência quando olhamos para o momento. Vou desistir, vou sair de Israel, vou para outras terras, vou para outro lugar. Mas essa não é a vontade do Eterno. O que Deus disse sobre a nação, Ele disse: eu vou fazer. Chegou o dia. Saia daqui essa noite, irmãos, com a tua alma alertada, noticiada, lembrada. Deus tem você como seu filho. E isso para Deus é muito precioso. Quando o Senhor viu o que aqueles homens estavam fazendo, vocês vão colher das mesmas coisas que vocês fizeram. E dura coisa se levantar contra as mãos de um Deus vivo. Essa noite, querido, para a gente encerrar. Quantos estão aqui essa noite que talvez entraram aqui com as suas queixas, com as suas lamúrias, com as suas ideias, com os seus projetos? Estão talvez pensando: Senhor, não aguento mais. Não vai dar certo, eu não suporto mais, não sei aonde isso vai chegar, eu estou por um fio. Deixa Deus cuidar da sua vida. Continue adorando, continue glorificando. Use o teu corpo para a glória de Deus. Use a tua vida para a glória de Deus. Não deixe o inimigo te ver como ele quer te ver. Diga para a tua alma: eu tenho um Deus que é onipotente, que é onipresente e que é onisciente. Deus conhece o futuro dos teus filhos. A geração que você não conheceu, talvez não conheça, o Senhor já sabe quem será a tua descendência. Anda no caminho do Senhor. Viva por Ele. Trilhe por Ele. E não se esqueça, ó Israel, de todos os teus benefícios, diz o Senhor. Eu sei que às vezes nós pensamos assim: não vai dar mais, não aguento mais. Fica na postura, fica na posição. Assim como Deus disse para o profeta Samuel: diga a Saul que eu me lembrei do que Amaleque fez. E eu comecei dizendo essa noite aquilo que Deus falou comigo essa semana para compartilhar com a casa essa noite. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nós. Ele sabe aonde nós estamos precisando, do que estamos precisando, no segundo que não vamos mais aguentar. Não vem nada maior do que nós não podemos suportar. Deus pode tudo. Quer ver uma coisa que a gente fala aqui? O que é impossível para você hoje? Vamos lá. O que é impossível para você hoje?
Este impossível para você, por acaso é impossível para Deus? Qual é o muro que está levantado, que Deus não pode explodir esse muro hoje? Deus que está falando aqui, é Deus que vai falar com você, dando sinais, dando evidências. É Deus que vai falar em outro lugar. É Deus que está falando agora em Israel, Deus que está falando na Alemanha, Deus que está falando no Paraguai. Deus está em todos os lugares. Eu vejo isso aí, a onipresença de Deus. Quando você toma o carro e vai para o trabalho, o ônibus, Deus está de olho em você também. Tem coisas que a gente não para pensar. E a gente só acha que nós vamos morrer e que a luta, que o momento, o que será do amanhã, como é que vai ser? Meu irmão, levanta a tua cabeça, pega as promessas que Deus trouxe para você. Viva as promessas de Deus, celebrando ao Senhor Jesus. Independente do vento, independente da temperatura, independente da atmosfera, lembre-se, a Bíblia diz, e lembrou-se o Senhor do que Amaleque fez. Se Deus se lembrou das injustiças de Amaleque, Deus se lembra também das injustiças contra a sua vida. Deus se lembra também das falhas contra a tua vida. E Deus sabe também das nossas falhas. E as suas misericórdias é que são as causas de nós não sermos consumidos. Esse povo se levanta e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quem já não disse assim, até onde isso vai? Até onde eles são capazes? Até onde eu não sei, mas eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não saia daqui esta noite sem tomar um reencontro com o Senhor. Não saia daqui esta noite sem dar uma ordem para a tua alma. Não abra mão mais. Porque Deus conhece tudo da nossa vida. Tem gente que cresceu e já até esqueceu de algumas coisas que fizeram contra você, das coisas que não foram boas. Mas você estava nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Não é vingança, é justiça. Se Deus precisar, Deus faz o que tem que fazer para ajudar você, para guardar a tua casa, para poupar você. Deus faz. Deus faz. Entre os atributos de Deus, Ele pode estar em todos os lugares. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E lembrou-se o Senhor do que fez Amaleque. Isso é muito forte, porque o Senhor disse assim, vou extingui-los. Esse é um problema do homem. É nós acharmos que somos imortais. É achar que nós estamos acima das coisas. O único que está acima de todas as coisas é Deus. E Ele conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece a nossa alma. Quem quer que seja, onde quer que seja, como quer que seja, Deus é juiz sobre a nossa vida. Descansa. Só ande com Ele. E pela quinta vez eu repito essa noite, alimente a tua alma daquilo que te traz esperança. Se envolva com as coisas espirituais e deixa Deus dar um ponto final. Quando eu ponho a minha mão, dá ruim. Mas quando Deus põe a mão, dá tudo certo. Eu já vim aqui para a igreja com uma decisão tomada. Eu vim, decisão tomada. 2019 para 2020. Campanha dos 12 dias do clamor. Eu entrei aqui e falei, vou tomar. Já estava com a decisão tomada. Alguém, uma pessoa de Deus, chegou para mim e disse assim, tem um recado de Deus para você, pastor. Eu disse, pois não. Deus manda dizer para você, não põe a mão, porque toda vez que você põe a mão, dá ruim. Deixa que Deus vai cuidar desse negócio. Irmãos, a minha carne ainda queria lutar com Deus. Mas hoje eu olho e eu vejo como é importante confiar nas coisas que Deus faz.
Porque tem coisa que a gente põe a mão, vai dar briga, vai dar grito, pode dar até morte, pode dar confusão. Usa a ferramenta que você tem. Vai orar. A igreja entendeu? Oramos pouco. Vai orar. Fecha a boca. Se é para falar alguma coisa, fala aquilo que é para a glória de Deus. Fecha a boca para o que não presta. Vai orar. O diabo está louco para arrancar a tua bênção. Mas Deus diz, eu comprometi, eu vou cumprir. Entrega. Eu não sei o que é esta noite, eu vou orar. Você que sabe. Eu tenho certeza do que Deus me trouxe para falar esta noite. Se eu perguntasse agora aqui, quem aqui precisa de algo que não está aguentando mais? Levante suas mãos. Deus é especialista nesse negócio aí. Como que Ele vai fazer? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu confio. Eu confio, você confia. Entrega. Não permita mais que o mundo espiritual te veja batendo cabeça como galinha, de cabeça destroncada, que não sabe para onde vai e vai morrer. Levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça. Não deixa o diabo te ver se chorando pelos cantos. Põe um zíper na boca porque não deve falar. E abra a boca para glorificar o Senhor. Saia daqui com essa palavra essa noite. Lembrou-se o Senhor do que fez Amaleque. Diga para o teu irmão, e lembrou-se o Senhor do que fez Amaleque. Deus sempre lembra. Deus sempre lembra. Tem o dia e tem a hora que as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. E eu quero fechar, Aguinaldo, dizer sobre uma mulher que a Bíblia chama de Sara. Idosa, já lhe cessou os costumes, não tinha filho. Eu quero lembrar você de uma irmã chamada Ana. Ana era zombada por Penina. Quem vive debaixo de zombaria sabe como que é duro ser afrontado. E um dia, o Senhor prometeu para Sara e prometeu para Abraão, não é Eliezer que será o filho da promessa, é o filho que eu vou dar. Passaram-se os anos, passaram-se os tempos, mas Deus deu o filho da promessa. Penina zombava. Quem diria que Eucana, que consolava a esposa, lhe daria um filho? Deus deu para Ana não um filho, mas deu mais 5 filhos para a irmã Ana. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Só não ande longe de Deus. Anda dentro do território, fique dentro do território. Alimente a tua alma daquilo que presta. É a 7ª vez que eu estou dizendo essa noite. Alimente a tua alma com aquilo que presta. Se você não tomar cuidado, o diabo vai dominar a sua mente. Daqui a pouco você acredita naquilo que estão dizendo. Eu prefiro ficar com Jesus. E a Bíblia diz que aos filhos de Deus, o Senhor tem bênçãos separadas